Primeiramente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou te ensinar a montar criativos, a criar criativos, anúncios ou conteúdos orgânicos mesmos que convertem, conteúdos que vão trazer vendas, que vão trazer clientes para vocês, beleza? Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você me ajudar e me seguir também lá no Instagram. Isso me ajuda muito, você conhecer melhor um pouco o meu trabalho também. Curtir esse vídeo, você sabe de sempre, é a sua forma de me ajudar. Então, sem delongas, bora pro vídeo. Nesse vídeo eu vou trazer dois fatores, duas coisas que me ajudam na hora de montar meus criativos. A primeira é sobre nível de consciência, então qual nível de consciência eu vou estar falando dentro do meu criativo e também a estrutura que eu utilizo para fazer anúncios, tá? Então, para a gente iniciar, como eu falei, em todo criativo eu penso primeiramente no nível de consciência que eu vou estar falando com aquele lead. O que seria nível de consciência? Eu vou te dar um resumo, mas aqui em cima no card vai aparecer um vídeo onde eu falo exclusivamente sobre nível de consciência. Mas de forma resumida, é sobre qual o estágio da mentalidade aquele lead está de fazer aquele ato, de comprar. Então, por exemplo, eu trabalho com marketing, eu tenho uma agência de marketing. Todos os meus anúncios eu trabalho sobre captação de clientes, sobre captação de pessoas, de empresários para vir fechar conosco e escalar as suas vendas. Só que existem pessoas, por exemplo, que não sabem nem o que é tráfego pago, ou sabem o que é tráfego pago, mas não sabem a importância de, por exemplo, de estar bem posicionado nas redes sociais, de estar bem posicionado no Instagram. Então, nível de consciência é esse. É exatamente isso. É sobre qual nível de consciência eu vou estar falando. Se eu vou estar falando, por exemplo, no meu caso, com um usuário que já entende o que é tráfego pago, ou um usuário que não entende o que é tráfego pago, ou esse usuário que já entende o que é tráfego pago, ele pode nunca ter feito tráfego pago, mas ele pode já ter fechado com outra agência também. Então, nível de consciência é eu entender qual que é o estágio da mentalidade que aquele cliente está sobre a oferta que eu vou fazer para ele. Como eu falei, aqui em cima tem um card onde eu explico melhor para você o que é nível de consciência. Então, esse foi um resumo, mas é muito importante que você assista esse vídeo do card para você entender o que eu estou falando, tá? Então, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aqui agora. Como é que funciona esse nível de consciência que eu estou falando? Para começar, eu gosto de imaginar como se fosse um funil. Então, eu vou fazer um funil aqui, de cabeça para baixo, um triângulo, para você entender por que o nível de consciência é muito importante que você entenda, tá? Então, imagine que esse daqui é um funil, tá? Eu estou desenhando com o mouse, então fica horrível. Então, isso daqui é um funil. Eu vou dividir esse funil em 4 partes. 1, 2, 3 e 4. Então, aqui fica um funil lindo de 4 partes. Qual que é o ponto que eu quero trazer para vocês desse funil, tá? Quanto menor for o nível de consciência do seu lead, maior vai ser a quantidade de pessoas desse público. Então, por exemplo, vamos falar do tráfego pago, voltando ao meu assunto. Pessoas que nem sabem o que é tráfego pago, elas estão aqui. Então, o tipo de pessoa que não sabe o que é tráfego pago, deixa eu mudar aqui para vermelho, por exemplo. Então, as pessoas que não sabem exatamente o que é tráfego pago, elas estão aqui, bem aqui, nesse primeiro nível aqui de consciência. São as pessoas que não sabem o que é tráfego pago. Aqui eu vou ter pessoas que já sabem o que é tráfego pago. Então, nesse segundo nível aqui, eu sei o que são pessoas que já entendem o que é tráfego pago. No terceiro nível, são pessoas que já entendem o que é tráfego pago e são pessoas que entendem o que é tráfego pago, entendem a importância de se investir em tráfego pago e querem fechar tráfego pago. E esse nível aqui é o lead que já entende o que é tráfego pago, ele sabe a importância de tráfego pago, ele quer contratar tráfego pago e aqui ele quer contratar tráfego pago com uma agência que presta serviços de marketing, como por exemplo a minha agência, a Madison. Então, todo criativo que você vai estar fazendo, você vai estar falando com um nível de consciência. Então, é importante que você olhe aquele post que eu fiz, esse vídeo que eu falei para vocês que eu fiz sobre nível de consciência. Então, o primeiro nível de consciência que eu vou ter aqui do meu lead é o lead que não está consciente do problema, ele não sabe a solução, nem o problema que ele tem. Então, ele não sabe o que é tráfego pago. Então, primeiramente, a gente define qual que é o nível de consciência que eu vou estar falando aqui dentro do meu criativo, tá? Então, isso daqui é de suma importância, vocês vão entender por quê. E depois a gente vai também trabalhar com um funil invertido que eu gosto. Eu já tinha pensado nisso, em fazer 2 funis invertidos, o que seriam, tá? O segundo funil invertido é a estrutura do criativo, tá? O criativo, ele tem 3 estruturas. Ele tem também, só que ele é dividido em 3 partes, então ele vai ter, deixa eu jogar aqui para vocês. Então ele vai ter início, meio e fim, tá? Então início, meio e fim. Por que eu gosto também de colocar o criativo num funil invertido? Porque a gente tem que imaginar que a maior parte das visualizações do seu criativo, elas virão aqui. Elas estarão aqui bem no início do vídeo, então aqui é o início, o meio e o fim do vídeo. Então, uma das partes mais importantes do seu vídeo é
o seu gancho. Então aqui a gente vai ter o gancho, desenvolvimento e CTA. A CTA ela pode estar antes, mas a estrutura básica é essa, que é o seu gancho e desenvolvimento. O que é o gancho? São os primeiros segundos que aquele usuário vai ver quando passar o seu criativo. Então o seu gancho é muito importante. Ele é o ponto mais importante do seu vídeo. Por que eu vou falar que é o mais importante? Você pode falar, cara, mas talvez o ponto mais importante do meu vídeo seja o desenvolvimento, que é o conteúdo, o assunto que eu vou estar falando. Só que não adianta você ter um excelente desenvolvimento no seu vídeo se você não tem pessoas chegando no meio, se você não tem pessoas chegando no desenvolvimento do seu vídeo. Então é de suma importância, o principal, o primordial é o seu gancho, porque de nada adianta você ter um excelente conteúdo se as pessoas não estão chegando nesse conteúdo. Então o ponto mais importante é o seu gancho, é o seu gancho, é o que você vai estar mostrando ali ou falando. Então esse seu gancho ele pode ser visual ou ele pode ser também falado. Então pode ser uma frase que você vai iniciar o vídeo, tráfego pago para loja de iPhone. Vai ter um vídeo que eu gravei agora no Instagram. Tráfego pago para médicos. E um não exclui o outro. Você pode fazer um vídeo com um gancho visual e um gancho falado também. O que seria? Por exemplo, você colocar um texto ali no início do vídeo e você também falar aquele texto. Vou te dar um exemplo. Deixa eu ver se eu abro o meu Instagram aqui. Pronto, abri meu perfil aqui e vou te mostrar um exemplo. Aqui eu tenho alguns do meu perfil, mas no próprio Instagram aqui da minha agência tenho muito fácil. Olha só, aqui eu tenho um gancho visual e um gancho falado. Então eu vou estar falando aqui dentro desse vídeo esse texto aqui que eu deixei escrito. Então aqui eu tenho um gancho visual e qual que é a vantagem de se colocar um gancho visual? É que eu desperto a curiosidade daquela pessoa. Imagine você tá rolando ali o Reels e você ver um Reels desse, um print no WhatsApp, principalmente print do WhatsApp, isso desperta a curiosidade. Então aqui eu já estou utilizando o gancho visual e eu não deixo ele depois no vídeo. Tá vendo? Eu deixo ele, depois ele sai. Então aqui é um exemplo de um gancho visual. Vou dar um exemplo aqui de outro gancho visual aqui, ó. Por exemplo, olha esse vídeo aqui também. Aqui eu tenho um gancho visual, então olha só, aqui eu estava falando sobre escala, e aí eu também falo o texto. Aqui eu tenho outro exemplo também, ó. Eu falo sobre lead consciente, então aqui também é um outro conteúdo onde eu utilizo um gancho visual. O que é o gancho visual? Esse título aqui que vai chamar atenção, só que ele depois sai, então não mantém quando a legenda vem. Então o gancho visual é quando você utiliza algum elemento para ajudar a chamar a atenção daquele usuário, utilizar como gancho. Então a parte principal do seu criativo é o seu gancho, tá? Então você tem que pensar em qual forma você vai estar despertando a curiosidade dessa pessoa. Voltando aqui, por que eu disse que o gancho é muito importante? Porque se você não tiver um gancho muito bom, o seu usuário não vai chegar nem aqui no desenvolvimento e muito menos a CTA. Então a maior taxa a quantidade de visualizações será sempre no gancho e ela irá diminuindo conforme o passar do vídeo. Então o ponto mais importante é o seu gancho. Tá? E o que isso tem a ver? A estrutura do seu vídeo, o que ela tem a ver com o nível de consciência? Porque de qual forma você vai montar um gancho bom, de qual forma você vai iniciar o seu vídeo com um gancho chamativo, um gancho que fale com essa pessoa. Para a gente montar o nosso gancho, primeiramente a gente precisa entender quem é essa pessoa que você vai estar falando. Não necessariamente quem é também, mas qual que é o nível de consciência dessa pessoa que você vai estar falando. Por exemplo, um nutricionista. O nutricionista ele pode falar, para vender o serviço dele, ele pode vender para uma pessoa que já passou por vários tipos de dietas, uma pessoa que, por exemplo, ela não sabe o que é dieta flexível. Vou te dar um exemplo, o que é nível de consciência. O nutricionista está montando um conteúdo ali. Existe uma diferença entre ele iniciar um vídeo falando sobre dieta flexível e sobre comer hambúrguer todos os dias e continuar emagrecendo. Então, existe uma diferença entre dieta flexível e uma dieta onde você pode comer hambúrguer todos os dias e continuar emagrecendo. Isso daqui é nível de consciência. Eu vou estar falando sobre o mesmo assunto, só que quando eu falo dieta flexível, eu vou estar chamando a atenção somente de pessoas que entendem o que é dieta flexível. Então, o nível de consciência dessas pessoas é mais avançado. Agora, a dona Ivete, de 58 anos, ela pode não saber o que é dieta flexível e com certeza não sabe. É muito mais fácil você se comunicar com essa pessoa quando você diz dieta, emagreça comendo hambúrgueres todos os dias. Então, isso é a importância, na verdade, essa é a importância de você entender os níveis de consciência na hora que você for montar o seu criativo. Porque você sabendo o nível de consciência, você entende de qual forma você deve falar com essa pessoa. Então, todo vídeo que você produzir dentro do seu perfil, todo criativo que você fizer para rodar anúncio, qualquer coisa você vai estar falando com o nível de consciência. Vou dar um exemplo também. Escrever copywriting e escrever textos persuasivos, textos que vendem.
Só vai entender o termo copyright quem é do mercado, quem tem um nível de consciência mais avançado. O mesmo exemplo para a gestão de tráfego. Então, quando você vai montar o seu criativo, o primeiro ponto é você entender qual que é o nível de consciência que você vai estar falando. Você entendendo qual nível de consciência, você vai se comunicar melhor com aquela audiência. O próprio Facebook já disse que hoje o que dita 80% do resultado ali dos seus anúncios são os criativos, porque aí ela vai utilizar elementos do seu vídeo para levar a pessoa certa, ao público correto. Só que não adianta de nada a Meta levar esse seu vídeo para o público correto se o seu vídeo não chama atenção, se o seu vídeo não conversa com esse público. Então você precisa ter um gancho muito bom e que fale exatamente com o nível de persona que você está buscando, tá? Então esse daqui é o primeiro ponto. Então você vai escolher qual que é o nível de consciência, você tendo isso em mente, qual que é o nível de consciência do usuário que você vai estar falando e também e aí logo em seguida você vai montar a estrutura do seu vídeo. Lembrando que o gancho é o ponto mais importante, é onde você vai chamar a atenção dessa pessoa, é onde você vai despertar atenção. Então é muito importante também que você consuma vídeos, que você abra a biblioteca de anúncios e aqui você vai entregar o desenvolvimento. Mas lembre-se, os vídeos precisam ser rápidos. A gente está na era do Reels, a gente está na era do TikTok. As pessoas não querem anúncios muito longos. Então eu gosto muito de trabalhar os meus anúncios de forma rápida. Eu não gosto de trabalhar anúncios muito longos, porque anúncios muito longos são anúncios chatos, são anúncios extensos. Então eu gosto muito de trabalhar anúncios rápidos e anúncios que chamam atenção. E eu também gosto de trabalhar anúncios que não pareçam anúncios, anúncios que pareçam que a pessoa está navegando na aba do Reels. Principalmente se você for anunciar ali, se você notar que muito das conversões estão vindo no posicionamento Reels, é importante que o seu anúncio pareça um Reels, porque se ele parecer um Story, a pessoa vai pular. Da mesma forma que quando o anúncio, se ele parecer um anúncio na verdade dentro da aba Reels, a pessoa vai pular. Da mesma forma que quando você vai fazer um anúncio ali e ele for cair na aba dos Stories, é importante que ele esteja na linguagem daquele posicionamento, seja Reels ou Story, porque eles têm uma linguagem muito parecida. É diferente de uma linguagem que você vai fazer de um criativo para o feed do Facebook, tá? Então é importante também que você entenda qual que é o desenvolvimento e qual que é o comum que aquelas pessoas estão vendo. Então esse daqui é o elemento que eu mais gosto, é a estrutura que eu mais utilizo para fazer meus anúncios, entendendo qual que é o nível de consciência do usuário e também pensando na estrutura, onde eu vou ter desenvolvimento, gancho e desenvolvimento. A CTA eu nem vou falar porque isso daqui é chamada para ação, você já sabe, eu creio que você já saiba, mas é muito importante que você tenha um desenvolvimento muito bom, quer dizer, um gancho muito bom, e um desenvolvimento muito bom. Mas esse daqui, o nível de consciência é o ponto principal, e isso daqui é sobre você consumir conteúdos também, consumir Reels, consumir conteúdos, e você vai entender melhor como você vai conseguir fazer desenvolvimento, porque isso daqui é muito feeling, mas foque no gancho e em seguida o desenvolvimento. E também se você estiver fazendo um anúncio, você rodar, por exemplo, no Facebook, na Meta Ads, você vai conseguir analisar como é que está a taxa de retenção daquelas pessoas, como é que vai estar o acompanhamento daquelas pessoas nos primeiros 15 segundos do vídeo, por exemplo, tá? Então, essa é a estrutura que eu utilizo para fazer anúncios que convertem, anúncios que vendem, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, me seguir aqui também no canal, que é muito importante você se inscrever na verdade, e me seguir lá no Instagram para você me acompanhar todos os dias. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo e obrigado.